queria que a gente desse, assim, algumas dicas práticas para essas pessoas que estão aí começando, sabe, a enxergar ou até a mente começar a borbulhar um pouquinho. Algumas dicas práticas, né? Claro que a gente falou por onde começar a estudar e tudo mais, mas será que a gente consegue sair daqui já agindo de alguma forma? Não necessariamente, eu coloquei, né, algumas ações práticas que a gente pode ter, mas de repente pode ser falar sobre isso? O que as pessoas podem fazer, assim, ao sair dessa aula? Bom, muita gente usa redes sociais, então comece descrevendo suas imagens nas redes sociais. Eu já publiquei um artigo sobre o assunto de descrição de imagens e o Reinaldo Ferraz publicou hoje também, né, no dia que nós estamos gravando aqui, ele publicou um post muito legal sobre como fazer descrição de imagens em redes sociais. E você pode fazer tanto de forma embutida, como você pode descrever ali na própria legenda das suas fotos do Instagram, ou num tweet adicional ali do Twitter. Existem várias formas, eu acho que isso já é um passo muito importante. Sempre tomar cuidado com o contraste de cores ali nos materiais que você está fazendo. Eu sei que muitas pessoas de design adoram o cinza claro para várias coisas, mas, gente, cinza claro, ele tem vários problemas para conseguir ser percebido pelas pessoas até com daltonismo, pessoas com baixa visão. Tomem cuidado com as fontes também muito finas, né? Aquelas fontes estilo light também quando for utilizar. A parte da tipografia é super importante porque a gente envolve também a leitura por pessoas de baixa visão e pessoas com dislexia, pessoas que tenham astigmatismo, miopia, outras condições também relacionadas. Então, procure usar fontes, assim, principalmente no dispositivo móvel, fontes com tamanho adequado, fontes maiores, uma boa altura de linha ali para legibilidade é muito importante. Uhum. Você tinha falado dessa questão das cores, eu queria até fazer um adendo que existem sites, né, que medem o contraste, né, a sobreposição das cores, para ver se está realmente visível. Exato. Então, você está com dúvida se aquela combinação de cores é legal, está dentro dos parâmetros de bom contraste, de acordo com a WCAG, joga em algum desses sites, né? Coloca ali a cor, você informa a cor de fundo e aí a cor do primeiro plano, e ele mostra ali se aquelas cores passam no contraste. Porque às vezes para os nossos olhos pode estar com contraste, né? Uhum. Mas aí o site ele vai conseguir medir de uma forma melhor, né? Isso, ele faz um cálculo ali, né? E ainda assim, né? Quanto mais você... Ainda assim, muitas vezes pode ter alguns falsos positivos, né? Sempre tomar cuidado com cores muito saturadas, muito brilhantes, principalmente para uma área grande de conteúdo, porque não é só a questão do contraste, é a questão que algumas pessoas têm sensibilidade na retina, né? Ali como pessoas que têm a síndrome de Irlen, e pessoas autistas também, elas têm ali dificuldade com excesso de luminosidade. Então, tomar cuidado com cores muito saturadas. É muito importante também não usar só cor para transmitir uma ação. Então, você usa muitas vezes também uma cor com texto, uma cor com ícone, um ícone com texto, né? Porque muitas vezes só o ícone não faz ali algum sentido. Às vezes você coloca uma ação ali, aqui os quadradinhos verdes indicam isso e os quadradinhos vermelhos indicam aquilo. Para uma pessoa que tenha daltonismo, não vai fazer sentido, né? Então, você tem que usar outras formas de representar a informação, isso é muito importante também. E até ver se o seu design funciona sem cores, né? A cor não pode, a cor ela é útil, ela ajuda, ela não pode ser a informação principal. Então, mesmo que alguém veja o seu, ou seja o seu material gráfico ali, impresso, ou o seu material digital, a sua interface, se ela for ver, por exemplo, em preto e branco, ele ainda assim tem que fazer sentido, mesmo que você não tenha referência das cores. Deixar layout em preto e branco é uma boa dica, para a gente ver se as coisas estão funcionando muito bem. Isso eu aprendi com um colega meu que é designer e nem era relativo à acessibilidade que ele estava pensando, mas essa dica é boa. E o que o Sally já falou, arquitetura de informação é fundamental, né? Hierarquia das informações, marcar o que é um título de destaque ali de primeiro nível, fazer uma boa distribuição também do conteúdo, usar listas, evitar parágrafos longos também das coisas. Eu acho que essas são coisas que a gente pode ir praticando no dia a dia, né? São algumas recomendações práticas. Colocar a legenda nos stories. Existem algumas ferramentas que permitem colocar legenda. O próprio Reinaldo Ferraz também, né?
no blog dele tem um artigo que ele fez recentemente sobre isso, ferramentas que permitem você colocar legendas nos stories. Tem mais coisa hoje em dia para iOS do que para Android, mas ele indicou algumas ferramentas web que permitem que a pessoa faça isso. Então, acho que isso são algumas coisas práticas que as pessoas já podem começar a ir praticando. E assim, se você está estudando sobre o assunto, escreva. Monte um blog, começa a compartilhar esse conteúdo, escreva nas suas redes sociais, monte posts assim no Instagram. O que você está aprendendo pode não ser óbvio para muitas pessoas. E conforme você vai compartilhando isso, você vai aprendendo mais, você vai colhendo feedback e você vai disseminando esse conteúdo para outras pessoas também que talvez não conheciam. Você está dando a sua interpretação sobre esses conteúdos que podem ser básicos, mas que para outras pessoas, a forma como você fala vai permitir que elas entendam melhor do que se elas lessem aquilo em outro lugar. Total, Thalita. Tanto que tudo isso começou porque eu compartilhei o que eu estava aprendendo da maneira que eu estava aprendendo. Durante isso, assim, quando eu tive a reunião com os meninos, que eu comecei com o Léo é daltônico e ele trabalha com... ele é QA lá na SAMAP. E foi quando deu esse boom e eu comecei a compartilhar com as pessoas de forma espontânea mesmo, o que eu tinha aprendido, né? E aí que eu vi o quanto isso a gente tem uma carência nisso, né? E as pessoas queriam saber mais. Então, realmente, você compartilhar, mesmo que seja do seu jeito, ou que seja um aprendizado que ainda está começando, é legal, né? Que você mostre esse interesse. Uma questão aí relacionada a tudo que a Thalita comentou é assim, de novo, sempre recorram às bases das informações. O problema é que nem todo mundo teve essas bases, né? Então, por exemplo, falando do design gráfico, né, está relacionado. Quando você desenvolve uma marca, essa marca, ela não começa com cores, ela começa em PB, ela começa em preto e branco. Então, assim, primeiramente eu tenho uma forma e a partir daí que eu vou evoluir o cenário. Então, se você pegar conceitos da base, né, fundamental das coisas, você vai traduzir na sua aplicação prática no dia a dia. O problema é quem não teve essas bases históricas, e aí você acaba pensando justamente na parte final. Então, assim, essa questão é fundamental. A questão de utilização e aprendizado das ferramentas é fundamental no processo, como havia comentado. Então, assim, além das dicas práticas que a Thalita deu, pensa também em utilizar os recursos de tecnologia assistiva. Pegue 5 minutos do seu dia a dia e habilite o leitor de telas do celular e comece a se colocar no lugar das pessoas que utilizam o leitor de telas. Então, assim, pega 5 minutos. Sério, gente, 5 minutos é suficiente para você sentir raiva de você mesmo. Porque a partir daí você vai melhorando o processo. Exatamente. Porque, assim, você precisa sentir, você precisa entender como funciona. E vamos falar de coisas práticas. No Android, é simplesmente entrar em configurações, acessibilidade, talkback. Para quem usa iPhone, configurações, acessibilidade, VoiceOver. Para quem usa Mac, computador desktop, preferências de sistemas, acessibilidade, VoiceOver. Para quem usa PC, tem o narrador, mas eu não recomendo. E aí instalem o NVDA, que é totalmente gratuito. NVDA, é só instalar ele, o Open Source, para vocês utilizarem e fazerem os testes. Aí que entra as questões. Testem também, não necessariamente com o leitor de telas ativado. Para quem está navegando num site, crie o hábito de navegar por teclado. Entra no site, começa a navegar por teclado. Ah, Salles, eu não sei navegar por teclado. YouTube ensina até dar nó em gravata. Então vai lá no YouTube e coloca assim, como navegar com teclado no site, como utilizar leitores de tela. Isso eu estou falando de uma forma prática para o pessoal buscar conhecimento. Mas existem vários documentos já prontos. Se você colocar ali, principalmente em inglês, você vai achar muita informação de como fazer. Mas rapidamente, as funções básicas ali de navegação. Você pode usar o Tab, você vai usar o Enter como se fosse o clique do mouse, você vai usar setas direcionais em alguns momentos, por exemplo, para navegar entre elementos de radio buttons ou entre elementos de abas. E aí eu vou dar aqui 2 sites para vocês tentarem fazer o teste. American Airlines, que eu já havia usado como exemplo, aa.com.br, e naveguem também pela booking.com e mexam nos elementos da tela, mudem o idioma das páginas, naveguem por teclado e vocês vão ver interações diferentes de quando você usa um mouse, interações diferentes de quando você usa um teclado.
Então, entendendo como funciona. Eu, por exemplo, quando estava aprendendo código, estava aprendendo HTML, eu virei um devorador de códigos. Eu entrava nos sites, abria os códigos fontes dos sites para saber como eles tinham resolvido o problema. Então, da mesma forma que você vai fuçar nas coisas para aprender, fucem nas coisas também em tecnologias assistivas, comecem a entender como funciona. Além de todas as dicas que a Thalita já deu, seguir pessoas que trabalham com tecnologias assistivas, seguir pessoas com diferentes tipos de deficiência, porque aí você vai também trocando ideias com as pessoas, ou vendo o que eles estão postando. Instalação de plugins, né? Chrome, ele tem vários plugins que ajudam. Funkify é um plugin que ele te dá alguns direcionamentos. Claro que você nunca vai usar igual uma pessoa que tem algum problema. Por exemplo, o Funkify é um plugin que ele te dá perfis comportamentais. Aí um dos que aparece lá é o Traveling Trevor, que ele simula um tremor, que é como se fosse uma pessoa que tem mal de Parkinson, por exemplo, utilizando um mouse. Então você começa a entender perfis. Não vai ser exatamente como a pessoa utiliza, porque você tem os níveis diferentes, mas serve para você ter uma noção, uma introdução ao tema. Já que, num primeiro momento, talvez você não tenha contato com pessoas, né? Você não vai conseguir conversar com as pessoas. Então vai fuçando, vai conversando. Volta no YouTube. O YouTube é altamente rico para você aprender o comportamento de pessoas, né? Então, como a pessoa utiliza um leitor de telas, e aí começa a pesquisar coisas a respeito nesse sentido. Vocês vão achar muita coisa interessante. E o resto, não tem muito o que falar. Eu poderia falar horas aqui, a Thalita também poderia falar horas aqui, mas é dia a dia, gente. As maiores dúvidas vocês vão ter quando estiver aplicando. A partir do momento que vocês começarem a aplicar, vocês vão identificar os problemas, aí vocês vão correr atrás. E aí você vai evoluindo o cenário. Lá no Itaú, por exemplo, eu tenho uma consultoria, todas as terças-feiras no período da tarde, tem uma consultoria em que eu ajudo as pessoas de diferentes áreas. E as pessoas me trazem os problemas, é literalmente uma consultoria mesmo ali interna. E eu não tenho resposta para tudo, mas o fato delas me trazerem o problema vai fazer com que eu ajude elas a buscar a informação e, consequentemente, eu também aprendo com isso. Então, tentem resolver problemas, tentem identificar sites não acessíveis e como você resolveria para aplicar acessibilidade nesses sites, para principalmente quem está aprendendo em casa. E assim vai evoluindo constantemente, projetos paralelos, né? Nós vamos colocar esse aplicativo não, plugin, lá nos arquivos, que eu achei bem interessante. Assim, só falar para a galera que a gente vai disponibilizar vários links que os meninos indicaram aqui, de artigos, de livros, de várias coisas, e vão estar no anexo para vocês acessarem. Thalita, eu queria que você falasse para a gente sobre o Gaia. Conta sobre esse projeto. Bom, o Gaia é o resultado do meu projeto de mestrado, né? Ele é um guia com 28 recomendações de acessibilidade voltado para as características de pessoas autistas. Ele saiu ali da dissertação, porque eu achava que era um material super rico, que não podia ficar preso ali só, né, um PDF. E ele tem o site, que é o gaia.wiki.br, mas como uma iniciativa para fazer com que esse conhecimento chegasse a mais pessoas, o conteúdo da dissertação do mestrado, de forma adaptada, virou um livro, que é com o mesmo nome aqui, né, o Gaia, né, sobre, fala, né, que é o guia de recomendações sobre design digital inclusivo para pessoas com autismo. Foi publicado no começo desse ano. Tem um material super rico, tem checklists, tem vários exemplos ali para cada uma das recomendações, mas mais do que isso, né? Ele tem também ali os capítulos em que eu falo sobre, pelo menos a minha perspectiva, não sendo uma profissional de saúde, mas e nenhuma pessoa com um diagnóstico de autismo, mas da minha perspectiva do que eu pesquisei sobre o que é o autismo, as habilidades, as potencialidades da pessoa autista, também a questão da inclusão, a importância disso, design inclusivo sobre essa perspectiva de deficiências cognitivas, neuronais e de aprendizagem. Então, é um material muito rico para pessoas que sejam de design, de computação, pessoas que queiram entender melhor como a tecnologia pode ser usada para pessoas autistas. Desde que eu publiquei, desde antes até de ter publicado o livro, eu já aprendi muitas coisas também, porque eu estou super envolvida ali com a comunidade de pessoas autistas.
Inclusive, uma das coisas que eu até pretendo mudar numa segunda edição é, ao invés de falar pessoas com autismo, é falar pessoas autistas, porque eu percebi que a comunidade de pessoas autistas, eles se apropriaram e eles sentem orgulho de falar que eles são autistas e não pessoas com autismo, né? Apesar de parecer uma coisa assim, people first, né? Considera pessoa primeiro. Isso varia muito ali em determinados grupos de pessoas com deficiência. A gente, às vezes, é até um adendo isso, né? Às vezes a gente pode achar que falar pessoa cega ou pessoa surda é pejorativo, mas não é. As pessoas cegas e surdas, elas aceitam esses termos, para elas faz sentido, né? Você pode falar pessoa com deficiência visual quando você estiver se referindo a uma grande quantidade de variações dessas deficiências. E no caso ali do autismo, é diferente porque não é a questão da variedade, é mais a questão das pessoas assumirem o termo autista como um orgulho, como uma característica que é inerente a elas e não necessariamente vai representar uma deficiência, vai variar muito ali de pessoa para pessoa também. Então, o livro ele tem bastante conteúdo ali que permeia desde a área de psicologia, da área de design, da área de tecnologia também, e é um material super rico. Tem e-book na Amazon, então você pode adquirir tanto a versão física do livro, e aí para quando tivermos oportunidade, né, para as pessoas que comprarem, eu quero poder autografar os livros que as pessoas compraram, mas tem a versão em e-book também, ali pro Kindle, né, na Amazon. Eu não sei se está completamente acessível, né? Mas se alguém encontrar algum problema de acessibilidade na versão do Kindle, pode passar para mim, que eu passo para a editora, né? Tenho contato, porque tudo isso é publicado, tudo vem ali da editora, porque a acessibilidade a gente vai sempre incrementando, melhorando e fazendo com que aquele conteúdo fique mais acessível. Mas a intenção do livro é realmente permitir que mais pessoas pudessem entender sobre esse assunto, e os feedbacks têm sido bem legais também. Então, é uma obra para fazer um conhecimento que surgiu de um trabalho acadêmico, científico, chegar a mais pessoas interessadas sobre o assunto. Lindo, e o link, né, do e-book na Amazon também está lá nas nossas reuniões de links lá. Vocês podem acessar, que é bem legal. Já estou namorando e quero ler, sim, aprender um pouco mais. Eu vi uma série esses dias sobre chama Amor no Espectro, na Netflix, eu até fiz a indicação, e é linda, assim, é linda, e a gente vai se apaixonando, né? É engraçado isso, a gente vai conhecendo e vai se apaixonando por conhecer mais. Marcelo, eu queria que você falasse pra gente agora sobre o seu projeto também maravilhoso, que é o Toolkit lá, né, da WCAG. O Toolkit, como eu havia comentado, ele nasceu por conta de uma dor, e essa dor era justamente facilitar o entendimento da WCAG por conta dos designers. De alguma forma, eu precisava promover essa acessibilidade para as pessoas, a acessibilidade da informação. E aí, o que acontece? Como eu já vinha estudando a WCAG desde 2012, em 2017 surgiu essa oportunidade e eu pensei ali. Num primeiro momento, eu fiz um MVP, que é justamente este material aqui, né? Que é literalmente o que eu utilizo, né, nos meus workshops hoje e tudo mais. Ele só tem um resuminho do material. E a partir deste material, eu percebi que ele estava sendo bem útil para as pessoas, para os designers, no caso. E eu vou dar um exemplo de uso. Existem várias formas, tá? Mas o exemplo que eu utilizo mais é em formato de card sorting. Então, eu dou um desafio para as pessoas e falo assim, gente, com base neste wireframe que vocês estão vendo aqui na tela, quais seriam os critérios da WCAG que você acha relevante para este projeto? O spoiler é que quase todos os critérios, as pessoas ali vão chegar na mesma conclusão e falando, cara, tô vendo que quase todos aqui são relevantes para esse hot site que seja, para essa tela. E a ideia é justamente essa, para as pessoas perceberem que a WCAG, ela, primeiro, não é nenhum bicho de 7 cabeças, ou seja, em grupo você consegue discutir rapidamente as funcionalidades dela e perceber que aquilo é rico para qualquer tipo de projeto digital. E segundo, você consegue compreendê-las sem necessariamente ler todo o material. Você vai perceber coisas assim, cara, mas isso eu já faço, esse tipo de ação eu já faço.
mas a pessoa nunca associou ainda com acessibilidade, que aquilo tinha algum viés relacionado à acessibilidade. Beleza. A partir dali, eu fui pesquisar para saber se não existia nenhum material parecido no mercado e eu descobri que não existia. E aí foi quando eu realmente falei, pô, vou fazer uma versão legal aqui. Aí eu fiz o meu boneco com o meu carnaval de 2018. Então eu fiz um material mais bonitinho, né, que é esse daqui. Aí a partir desse eu comecei a desenvolver as cartinhas. Isso daqui é tudo com cola Prit, gente, impresso em impressora jato de tinta e cola Prit. Esse é o meu filho único, esse daqui é o meu arquivo original, isso aqui eu não dou, isso aqui nunca vai sair de perto de mim. Eu guardo até numa caixinha de plástico assim para não estragar, né? Aí vem junto com um material que é tipo um manual de instruções, tal e tudo mais. Quando eu lancei isso, eu fiz o artigo bonitinho. O site é acessibilidadetoolkit.com e lá vai ter o link para o artigo e tudo mais, para quem quiser saber todos os detalhes. Porque aí eu trabalhei questões de design inclusivo. A fonte que eu utilizei é uma fonte de fácil entendimento. Ela chama Tiresias e ela foi criada pelo Royal National Institute of Blind People, que é específico para pessoas com algum tipo de deficiência visual. Porque, por exemplo, a fonte Arial, o I e o L confunde. Aqui na Tiresias, você não tem essa confusão, você consegue identificar claramente por conta da formatação de cada caractere. Então, tudo isso foi pensado no formato do toolkit. E aí, quando eu lancei o artigo, o Reinaldo Ferraz, que a Thalita comentou, viu o material, ele falou, Salles, cara, muito bom isso daí, vamos imprimir esse material para o W3C. E aí o próprio W3C fez uma versão oficial, que foi para o evento WebBR 2018, e aí eles fizeram uma customização do layout, né, das cartinhas, em um formato parecido, mas aí eles customizaram de acordo com a finalidade do evento, né, o Acessibilidade Toolkit. Esse arquivo que eu disponibilizo de forma aberta, está no GitHub, para quem quiser baixar. Outras empresas começaram a fazer o mesmo. Eu sei que a Philips já fez, a Sky já fez, e algumas empresas parecidas, então está disponível para quem quiser realmente. A única coisa que eu coloco na caixinha, a única coisa que eu falo é que é distribuição Creative Commons. Então, ou seja, ninguém vai poder lucrar. A pessoa pode fazer o download, baixar, utilizar da forma como quiser, mas sem que necessariamente a pessoa lucre com aquilo. E em breve eu vou lançar um crowdfunding, o objetivo também não é lucrar, eu vou repassar o custo que eu tiver da gráfica para as pessoas também, e justamente por isso, porque eu entendo que isso daqui, para mim, é o que eu falo para um monte de gente vem e fala assim, mas Salles, porra, por que você não lucra com esse negócio? Vende esse negócio. Eu falei, gente, tem tantas outras formas que eu acabo trabalhando para ganhar o meu dinheiro, para ganhar o meu sustento, que isso daqui é uma forma de divulgação e eu estou promovendo a acessibilidade. Hoje em dia as pessoas têm dificuldade em entender a acessibilidade. O objetivo do Toolkit é facilitar o entendimento da WCAG. Então, jamais eu vou colocar isso aqui à venda, isso é fato. Isso aqui eu vou colocar o crowdfunding que eu falei, mas aí é um repasse de custo. Se a gráfica me cobrar R$25, eu vou cobrar 25 mais o frete da pessoa, basicamente isso. Então, e dessa forma ele foi evoluindo. Quando eu lancei, eu não tinha ideia do quão rico ele ia se tornar para mim, como carreira, principalmente falando. Eu fiz como um projeto pessoal para resolver um problema. Só que aí foi uma evolução constante. Desde o primeiro talk que eu falei sobre isso, que foi inclusive num TDC que a Thalita coordenou, numa trilha de acessibilidade, acho que foi a minha primeira palestra pública que eu fiz sobre o Toolkit. A partir dali, os contatos começaram a aparecer, apareceram, e isso foi legal, porque me estimulou cada vez mais a implementar também. Aí eu criei a versão digital, que é o guia wcag.com, e assim foi evoluindo. E agora, no mês que vem, vai ter o Inclusive Design 24, que é o maior evento de design inclusivo, e aí eu mandei uma proposta, ela foi aceita, e eu vou apresentar o Toolkit também nesse evento. Vai ser dia 17 de setembro, aberto, né? Não precisa fazer inscrição nem nada, é via YouTube, gratuito. É só entrar no site e marcar na agenda para não esquecer, né? Então, são 24 palestras de acessibilidade e design inclusive durante 24 horas ininterruptas. A minha vai ser no dia 17 às 15 horas, para eu dar vazão a esse toolkit de forma internacional. Vamos ver o que vai dar. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. E sobre isso que você estava falando, sobre disponibilizar para a comunidade, é por isso mesmo que a gente está aqui
Eu acho que a gente é quase um propósito mesmo de levar esse assunto para as pessoas. É por isso que eu estou fazendo, e eu queria agradecer muito a oportunidade de ter essa conversa com vocês, a presença de vocês aqui, de terem doado o conhecimento para a nossa comunidade mesmo de designers, para que a gente consiga disseminar essa ideia, alcançar novas pessoas, entender que o design é sobre pessoas, né? O design é para melhorar a nossa convivência em sociedade, melhorar as nossas relações. Então, primeiro eu queria agradecer vocês, queria agradecer também a Karina Troncos, que passou o contato de vocês. Então, assim, eu estava com a ideia, assim, só que eu precisava das pessoas para trazer esse conteúdo, para que justamente eu me colocasse no lugar de aprendiz e pudesse aprender. Então, queria agradecer a ela, agradecer vocês pela presença, e queria que vocês deixassem as considerações finais, com algum conselho para as pessoas que estão aí, que vão sair dessa aula já com cabecinha fervendo aí, ou que estão lá naquele processo, né, Marcelo, se sentirem culpadas, né? Exato. De terem feito, caramba, eu fiz tudo errado a vida inteira. Eu acho que a primeira coisa é assim, não se preocupe, nós não nascemos assim desconstruídos e desconstruídas, é um aprendizado. O importante é que a gente até falou aqui, reforça, é começar. Comece estudando, praticando, vá aos poucos, entenda que a acessibilidade não é algo que você vai conseguir saber tudo e praticar, implementar tudo do dia para a noite. E você também vai cometer erros, mas o importante é conseguir, persistir, experimentar, tentar, falar com as pessoas, colher feedbacks também ali, um monte de projetos pessoais também. Então, você viu ali do projeto do Salles, o que conseguiu sair depois. O Gaia também foi uma coisa que eu briguei muito ali no meu mestrado para conseguir fazer do jeito que eu queria, porque o meu orientador, banca, falam outras coisas. Mas, assim, faça alguma coisa que você perceba assim, poxa, eu nunca tinha visto algo sobre isso, essa parte desse assunto sobre acessibilidade me incomodou porque eu não sei, vou estudar com foco nisso, vou fazer algum projeto sobre isso, algum pequeno site, algum perfil para ir divulgando as coisas. Então, exercite dessa forma, né? Coloque em prática ali nos seus pequenos projetos, nas suas redes sociais, vá tentando, e tenha consciência que, assim, também, dentro da empresa, para quem quer começar a fazer acessibilidade, você não precisa pedir permissão para ninguém. Comece fazendo pequenas coisas, modificaçõezinhas no seu dia a dia. Tem que fazer uma interface nova, já faça pensando em acessibilidade. Você nem precisa comunicar para ninguém, e isso vai virar um processo natural. Eu já fiz isso uma vez numa empresa. Eu peguei numa sprint que tinha, modifiquei ali as fontes para melhorar a legibilidade, dei uma pequena alteração ali na cor do banner, ali no header, do cabeçalho do site, que era verde, e alterei uma borda também, e ninguém falou nada. Foi uma melhoria de acessibilidade, eu não estava incluído nas tarefas que eu tinha que fazer, eu não precisei pedir permissão, e foi feito, passou, foi aceito, e é uma coisa que, assim, para quem era o meu gestor, não fez diferença, não impactou na minha entrega, mas para quem vai usar aquilo ali, pode ter feito a diferença também. Inclusive para o meu colega de trabalho, desenvolvedor ali, que me relatou que ele tinha um problema, uma sensibilidade na vista, que me relatou esse problema e falou que não estava conseguindo ler aquelas informações. Então, é só como é bom a gente escutar o feedback das pessoas, e também ter pessoas com características diversas ali, né, nos times. Então, tenha consciência de que aos poucos também, se você está numa empresa, comece também a divulgar, falar sobre esses assuntos, chama o pessoal ali para uma reuniãozinha, né, faz uma conferência, uma videoconferência ali com o pessoal para fazer uma palestra ali interna da empresa sobre acessibilidade. São pequenas coisas também que vão ajudando, vão trazendo resultado e vão dando ali visibilidade para as coisas que você está fazendo. Perfeito, assim, vou também ser breve porque a Thalita já resumiu bastante coisa aqui, e eu só gostaria de reforçar a questão de que não é automático, gente, não é um botão liga e desliga, ninguém vai sair desta aula, ninguém vai sair de uma palestra, ninguém vai terminar de ler um artigo e automaticamente vai aplicar acessibilidade nos seus projetos. Isso não funciona assim. É o que eu falei, eu só compreendi o Toolkit quando eu fiz a WCAG,
de verdade quando eu fiz o toolkit. Isso foi 5 anos depois de eu começar a estudar a WCAG. Comecei a estudar, comecei a aplicar, eu aplicava de uma forma automatizada. Quando eu fui fazer o toolkit, eu fui pesquisar mais sobre, e é isso que eu recomendo a todos. Pesquisem. Existem muitos documentos já existentes no mercado. Existem as documentações, os frameworks. Hoje em dia, você entra no Material Design, você tem informação de acessibilidade. Você entra no Human Interface Guidelines da Apple, você tem informação sobre acessibilidade. Coisas que, quando eu e a Thalita começamos, não tínhamos esses tipos de informações mais simplificadas. Você tem as documentações acadêmicas que são fundamentais no processo, mas eu concordo, é chato, é muito denso, é muito conteúdo ali, mas pesquisem, não tem almoço grátis, essa é a realidade. E você só vai compreender um assunto quando você se aprofundar no assunto. Tenham projetos paralelos, façam os projetos paralelos, porque eles vão te contribuir demais, porque dentro da empresa você pode estar focado em uma atividade, e aquela atividade talvez não te permita estudar o tema. E com o projeto paralelo é diferente. O projeto paralelo, você é dono do projeto, você faz do jeito que você quiser. O guia WCAG, para mim, é um laboratório. Para quem entrar no guia WCAG, por exemplo, vai ver algumas funcionalidades. A mais recente foi alterado o modo claro para o modo escuro, Dark Mode, né? E isso daí eu fiz no final de semana, por quê? Porque eu queria entender como funcionavam as alterações, mudanças, e eu fui lá, fiz sozinho, perdi um domingo inteiro fazendo, apliquei, hoje é uma funcionalidade a mais do projeto. Então, assim, estudem com projetos pessoais, né? Utilizem bastante esse tipo de recurso, vai ajudar bastante. E a partir daí, é evolução constante. Tenham paciência. Não queiram fazer tudo de uma vez, não queiram estudar tudo de uma vez, isso não vai acontecer, gente. Não vai, não é osmose, não é automático, não tem jeito. É estudar, aplicar, perceber que errou, refazer, iterar e aí vai indo. Evolução constante, basicamente é isso. Muito bom, meninos. Eu acho que é isso mesmo, assim, é experimentação também, né? Você não ter medo de errar, experimentar, testar, colher o feedback, ver se funcionou, o que funcionou, o que não funcionou, fazer de novo. Então, aqui, eu queria agradecer mais uma vez pela presença de vocês. Queria falar com as pessoas que os links, né, que a gente comentou aqui vão estar no anexo, aqui, né, em algum lugar essas aulas vão estar aí no anexo, com todos os links de artigo, de site, de livro, de série, de filmes, várias coisas. Queria que vocês soubessem, mais uma vez, reiterar que esse é um conteúdo gratuito que a gente está disponibilizando para a comunidade. Então, se você puder compartilhar nos grupos, compartilhar nas redes sociais, enfim, falar sobre isso e disseminar esse assunto para que a gente alcance mais pessoas com esse diálogo, vai ser muito bem-vindo. Muito obrigada mais uma vez, obrigada por você estar aqui nessa aula e tamo junto, a gente se vê. Beleza, até. Oi, olha. Fechou? Que lindo.